Então, boa noite. Eu estava morrendo de saudades de vocês. Boa noite, Sabe? professor. Boa noite, coração apertado, e agora eu estou numa alegria radiante por reencontrá-los aqui no sexto período. Olha que beleza, hein? Mais 2 semestres. Sexto agora, mais 2 semestres para frente, vocês estão formados, né? Sim. Olha que benção. Eita, olha que benção. Bom, então, estou gravando a aula aqui, por quê? Porque agora, né, esse semestre, nossos encontros serão apenas às sextas-feiras. Eu vou sempre gravar minha aula, vai ser online, vai ser via Skype. E eu vou depois disponibilizar o link para vocês, porque eu vou colocar ela no YouTube. Eu vou gravar a aula e deixo ela no YouTube, que aí quando vocês precisarem rever a aula, é só clicar no link. Eu disponibilizo no WhatsApp logo depois da aula aqui. Nossas aulas, eu vou sempre colocar lá no Sistema Faculdade, os arquivos, eu não sei se vocês chegaram a mexer no Sistema Faculdade hoje, alguém chegou aí a mexer? Não, Alguém entrou? Não, né? Mas estão lá as aulas, tanto no formato PowerPoint quanto no Doc. O Doc está um pouco mais completo, porque o que acontece? Entrou, você viu lá as aulas? Eu vi, já baixei, até abri aqui. Que bom, você viu que a aula no Word, ela está um pouquinho mais completa, né? Eu coloquei um texto complementar lá a respeito da aula e vai ser assim que vai funcionar. Eu vou colocar, então, o material mais extenso nessa postagem que eu vou fazer no Sistema Faculdade. Então, o ideal é que vocês leiam esse material antes de entrar na aula. Se não for possível, porque também depende do horário que eu vou fazer o upload desse material, o legal é que vocês leiam depois da nossa aula aqui. Né? Aproveitem. Esse material você mandou foi hoje, professor? Coloquei no Sistema Faculdade hoje. Coloquei lá hoje, tá? Deu tempo de eu abrir ainda. Mas, de qualquer jeito, depois eu mando aqui no WhatsApp para vocês também, não tem problema não. Você só me lembre aí no final da aula, tá bom? Tá bom. Que mais? O livro, qual que é o livro que eu vou utilizar? Tem um livro do Kotler, que é o Marketing Digital Marketing 4.0, que é do Kotler também. Vai ser o nosso livro base. Mas acaba que as minhas aulas, elas são, vamos falar assim, eu monto as minhas aulas a partir de vários textos, tá? Então, você vai ver que, por exemplo, a aula de hoje tem muito daquele site lá da Agência Nacional depois eu tenho que baixar aqui, que é do governo federal, que fala sobre o cenário do uso da internet no Brasil. A próxima aula pode ser um outro texto, então eu vou sempre deixar as fontes dos textos para vocês nessa aula do Word, tá? Que eu coloco lá no Sistema Faculdade. Então, vocês podem entrar no site, vocês vão ter lá uma gama de informação maior. Então, assim, eu dou o livro, mas eu busco muita informação em outras fontes, tá? Para a gente enriquecer a aula. A ideia é essa. Depois, mais para frente, talvez na semana que vem, eu já consiga passar para vocês também as datas, né, das nossas avaliações, das VAs, e da inicial e da final, sendo que as VAs vão ser 3 VAs aplicadas no horário da nossa aula, né, para a gente fazer aqui, se possível, em grupo. E a quarta VA ela é dividida entre a sua participação no Inter e a sua participação na ação social, que a princípio eu vou manter, vamos considerar que vai ter aquele sábado, né, de ação social. Caso não tenha, eu aviso como que vai ser redistribuído os pontos, ok? Alguma dúvida? Ok. Alguma pergunta? Não, nenhuma. Tá. Não, Pode falar. Tudo ok. Tá. O que vai acontecer? Como é que vai funcionar a aula em si? Eu vou dar aula, né? Eu vou iniciar a aula. Já estou compartilhando a minha tela com vocês aí. Vocês já estão vendo aí o primeiro slide da aula. Caso vocês tenham... Não? Quem não está vendo? Eu tô. Agora eu vi. Tá, beleza. Caso vocês tenham... que demora um pouquinho. Mexe no celular, joga ele dentro da água. Se voltar a funcionar, é que você vai ver a imagem.
Eu joguei o meu aqui, não voltou, não. Voltou, não? Você pode fazer o seguinte, se for o caso, você sai e entra aqui. de novo. Tô tentando. Aham. Tá? Mas deixa eu só explicar como é que vai funcionar a aula. O que vocês vão fazer? Caso apareça alguma dúvida, às vezes vocês querem fazer alguma contribuição, dar algum exemplo, pode me interromper, no meio da minha fala mesmo, tá? Não tem problema nenhum, não. Porque como a gente não está se vendo, né? Então, aquele negócio de, vou levantar a mão, ou então vou botar no chat. Não faça isso, porque eu dando aula, eu não fico com o olhar fixo na tela, não. Eu dou aula aqui, eu fico olhando para as paredes, fico olhando para um lado, para o outro, e às vezes você coloca a questão no chat, e aí o assunto já rendeu, entendeu? Então eu permito que vocês me interrompam sem problema nenhum, tá ok? Só fala assim, ô Godinho, tem uma dúvida aqui. Pronto, aí manda ver. Ok? Ok, professor. Então tá bom. Então beleza. Então vamos lá. Vamos aí. Então vamos seguir o primeiro slide aí. Bom, essa disciplina, gente, de marketing digital, o que acontece? Eu não vou ensinar vocês a mexer no Instagram, no Facebook. Não é a ideia dessa... Longe disso, até porque eu tenho certeza absoluta que vocês me dão aula disso aí. Mexer na ferramenta, tá? Não é o intuito dessa disciplina. A ideia dessa disciplina é que você pense essas ferramentas dentro dentro da estratégia global de marketing da empresa. Na verdade, o que eu costumo falar é o seguinte: se você tem pouco dinheiro para investir no marketing da sua empresa, pega essa grana e coloque toda ela no marketing digital, em ações online, tá? Porque nós vamos ver aqui que o resultado, a acurácia dessas ações são muito melhores, são muito mais assertivas do que as ações de marketing que a gente chama de offline. Eu vou mostrar para vocês aí depois no slide, para vocês terem uma ideia, até 2023, há uma expectativa no mercado publicitário brasileiro de que os investimentos em publicidade online vão começar a se equivaler aos investimentos em publicidade offline, tá? Então, assim, os investimentos em marketing digital só vêm aumentando, a publicidade online só vem aumentando, as ações digitais só vêm aumentando, exatamente porque as empresas estão descobrindo que é possível ter uma assertividade com essas ações muito maior do que com as ações offline. E para vocês terem uma ideia, gente, hoje qualquer empresa consegue trabalhar marketing digital. Uma padaria ali da esquina consegue fazer a sua divulgação, o seu relacionamento, trabalhando com marketing digital só no bairro. Só no bairro. Porque eu não sei se vocês... eu vou fazer uma pergunta para a sala. Alguém aí na sala já tentou impulsionar uma página ou um evento no Facebook ou no Instagram? Eu já. Já? Então, você já... quem falou isso foi Sabrina? Foi. Ô, Sabrina, então você deve ter visto lá que ao fazer, né, ao montar as suas ações de impulsionamento, você escolhe a região geográfica, não escolhe? Sim. Pois é. Então, dá para você trabalhar uma região micro, então, por exemplo, algumas ruas, até o globo inteiro, né? Até o mundo inteiro. Então, assim, as possibilidades são infinitas, vamos falar assim. Então, seguindo aí no slide, antes, então, de eu começar a falar efetivamente de estratégia de marketing digital, eu quero falar para vocês, primeiro, sobre alguns princípios de marketing que não mudam nunca, independente do tipo de ação mercadológica que você vai fazer. Então, você tem que ter em mente esses princípios, tá? E segundo, eu vou falar, antes de falar de marketing digital em si, eu vou falar sobre o cenário da internet no Brasil. Nós temos que ter uma noção como que está a internet no Brasil hoje. E eu não sei se vocês têm acompanhado, essa pandemia escancarou esses problemas estruturais e de exclusão digital que nós temos no país hoje,
tá? Não sei se vocês têm acompanhado, têm lido, mas é patente o que está acontecendo em termos de acesso à internet, qualidade de sinal, qualidade de equipamento para você acessar a internet, né? Então, eu fico imaginando, por exemplo, uma pessoa que não tem computador e que precisa ter uma aula como a que nós estamos tendo aqui agora. Agora, você imagina essa pessoa se ela tiver que fazer cálculo. Você imagina essa pessoa se ela tiver que fazer uma interação muito mais constante do que, por exemplo, na minha aula. E ela lá com o celular, tá? E esse sinal ruim, e a voz agarrando, e ruído, e etc, etc. Isso para não falar outros fatores que podem atrapalhar no seu acesso àquele momento daquela aula ali, tá? Então, vamos lá. Então, vamos começar pelos princípios de marketing. Esses aí são imutáveis, vamos falar assim, né? Não dá para esquecer desses princípios se você quiser montar a sua estratégia de marketing, seja ela digital ou não. Então, a primeira coisa, então, estão olhando aí na tela, as empresas devem atender e satisfazer as necessidades dos clientes, tá? Sempre, sempre. Atender e satisfazer as necessidades. E aí eu pergunto para vocês, esse atender e satisfazer as necessidades dos clientes, muitas vezes tá relacionado com os desejos dos clientes, desculpa, com o desejo dos clientes. Vocês conseguem me diferenciar? Eu acho que eu lembro de eu ter falado isso para vocês no semestre passado. Vocês conseguem diferenciar para mim necessidade de desejo do cliente? Hein, pessoal? Seria necessidade é algo, vamos dizer assim, que a pessoa não consiga viver sem. É uma necessidade. Uhum. Sim. Desejo é algo mais voltado para... eu tenho um desejo de ter aquilo, mas a minha necessidade não me dá a oportunidade de ter. É algo que você deseja, mas não necessariamente você pode ter. Uhum. Tipo isso, nesse pensamento, eu acho que seria isso. Quase isso, Júnior, quase isso. A primeira parte da sua resposta está perfeita. A necessidade é algo que, assim, eu chamo de estado de tensão, tá? Você não consegue ficar sem aquilo ali. Então, vocês vão se lembrar lá da pirâmide de Maslow, né? Onde nós temos os cinco níveis, né? Então, por exemplo, necessidade fisiológica, fome, sede, sono, frio, né? Calor. Então, você tem algumas necessidades básicas e você vai subindo nessa escala até você chegar no último nível lá, que é o autodesenvolvimento. Então, por exemplo, isso que vocês estão fazendo aqui, em sala de aula, aprendendo, né, estudando, vocês estão satisfazendo uma necessidade do último nível da pirâmide de Maslow, que é a necessidade de autodesenvolvimento. Invariavelmente, você só consegue esse autodesenvolvimento por meio de educação e cultura, né? Ou seja, você quer mais conhecimento, você quer ser uma pessoa melhor amanhã do que é hoje, tá? Então, beleza, a primeira parte é isso, estado de tensão. Agora, o desejo ele está intrinsecamente relacionado à necessidade. Por quê? Porque o desejo é o leque de opções que você tem para satisfazer uma determinada necessidade. Então, por exemplo, vou dar um exemplo simples. Estou com sede. Isso é uma necessidade, correto? É uma necessidade. Só como é que eu posso matar a minha sede? Aí é que vem o leque de opções que se apresenta para mim. Então, eu posso matar minha sede com água, eu posso matar minha sede com refrigerante, com suco, com cerveja, com cachaça, sei lá com o quê, tá? E aí, por exemplo, você escolhe matar sua sede com refrigerante. Dentro desse item, abre um outro leque, que são os N refrigerantes que nós temos no mercado, tá? Então, o desejo é o objeto para o qual a sua necessidade é direcionada. E aí eu não coloquei, mas a gente tem que pensar também que é o terceiro nível desse grupo, né? A gente tem necessidade, tem desejo e tem a demanda. Vocês lembram? Eu acho que eu coloquei isso para vocês lá no quadro, ainda na aula presencial do semestre passado. Necessidade, desejo e demanda. Necessidade é o estado de tensão, que eu falei, sede. Desejo é o objeto,
para o qual você direcionou. Então, por exemplo, eu quero matar minha sede com a Coca-Cola. E demanda é a sua capacidade financeira de transformar aquele objeto de desejo em realidade. Então, por exemplo, você está lá no centro. Então, você está com sede. Está lá, sol de 40 graus, deu sede. Então, você já pensou na latinha de Coca-Cola, você já direcionou. Só que você mete a mão no bolso e não tem dinheiro para comprar a Coca-Cola, naquele momento você não é demanda da Coca-Cola. Você vai ter que matar a sua sede com outra coisa. Com um copo d'água, água de torneira, sei lá. Você vai ter que pedir para alguém um copo d'água para você matar a sua sede. Em compensação, na sua casa está lá lotado de Coca-Cola. Então, naquele momento, você não é demanda para Coca-Cola, mas de forma recorrente, você é, sim, um consumidor da Coca-Cola. Ou seja, você tem demanda por produtos da Coca-Cola. Então, essa coisinha básica, gente, isso aí vai estar presente em qualquer ação mercadológica que você implementar. Principalmente em redes sociais, em marketing digital. Por quê? Porque hoje, gente, quando você fala, você está com uma necessidade, estou com frio, beleza? Estou com frio, então estou querendo comprar uma roupa de frio para mim. Com a internet, gente, qual é o tamanho desse leque de opções que abre na sua frente? Hein, pessoal? Responda para mim. Como é que era pré-internet? Pois é, ué, como é que era pré-internet? Não sei nem se vocês vão se lembrar disso. Né? Eu ia tudo geração Y, né? Ou quase todo mundo. Antes da internet, você tinha que bater perna para comprar qualquer coisa. Né? Um ou outro produto que te dava a possibilidade de você comprar por catálogo. Hoje você procura o cashback. Oi, desculpa, cortou para mim, repete. Hoje a gente procura algo da necessidade que ainda tem o cashback. Ainda tem isso, exato. Ou seja, hoje as empresas começam a ter que desenvolver esforços para se diferenciar num mar de opções absurdo, né? Então, por exemplo, você tem lá para comprar N produtos, você está com frio, ou N casacos, vamos direcionar aqui, N casacos, você tem N marcas, uma variedade de preços enorme, N fornecedores, e tem as empresas agora te oferecendo a possibilidade de fazer ponto, cashback, né? Grupo grupo preferencial, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui simples. Existe um site na internet, é uma fintech, não sei se você sabe o que é uma fintech. Fintech são empresas do setor financeiro, né? Que possibilita que você invista em empresas, emprestando dinheiro para essas empresas, né? E aí, quando você vai lá e abre, faz a sua inscrição, você tem N possibilidades de fazer esse investimento. Então, ou seja, uma empresa que está te dando a possibilidade de diversificar seus investimentos, obviamente que aí tem um risco, né, envolvido, mas aí ela te dá, por exemplo, olha só, uma empresa que te abre a possibilidade de emprestar dinheiro para outras empresas, né, com retornos muito bons, porque o risco também ele é mais alto. E, ao mesmo tempo, quando você tem, por exemplo, dinheiro na conta dessa empresa, teoricamente, esse dinheiro está lá parado para você movimentar, você teria que fazer o resgate e aí você fazer o investimento, ou gastar, ou reinvestir lá nessa mesma empresa. O que os caras estão fazendo? Não, eu te dou rendimento de CDI se você deixar o dinheiro parado aqui. Gente, qual conta de banco que faz isso? Hein? Hein, pessoal? Nenhuma, né? Nenhuma. A não ser que você tenha muito dinheiro investido no banco, eles vão deixar seu dinheiro parado lá. Ainda vai ficar te ligando para você comprar título de capitalização. Essa empresa, independente do valor que você tenha investido lá, ou independente do valor que esteja na sua conta corrente dessa empresa, ele está rendendo CDI. Né? Só um minutinho, pessoal, rapidão. Pessoal, ossos do home office. Vamos lá. Então, vocês entenderam? Tá? E vai nessa linha. Quem falou do cashback aí? Eu. O Júnior? Júnior. Isso. Então, você está vendo, Júnior, como é que as empresas estão tendo que se reinventar por conta dessa... No momento aparece oportunidade, aparece um jeito novo de vender, né? De chamar o cliente. Exato. Não pode ficar parado. Exato. Por quê? Por conta dessa
miríade de opções que você tem hoje na internet para fazer qualquer coisa. Para fazer qualquer coisa. Se eu te pedir hoje, por exemplo, um negócio novo para a gente lançar online, você vai ter que pensar muito, né? Você vai ter que fazer um esforço absurdo. Eu lembro dos trabalhos que eu participei das bancas, né, no semestre passado, trabalhos muito bons, mas que vira e mexe, quando você entra na internet, o negócio já está andando, já está funcionando. O Diego, tem alguém aí do grupo do Diego, do Inter, do semestre passado? Não? Tem não, professor. Tem não, né? Que é o grupo que estava trabalhando a questão do drive-thru para supermercado, né? Uma ideia muito boa, mas que o Super Nosso já está fazendo, que o Verde Mar já começou a fazer também. Então, assim, hoje, você pensar em alguma coisa para trabalhar, e você fazer a compra tudo no aplicativo, né? Você simplesmente ia lá para retirar o produto, porque tem a vantagem de você não pagar o frete. E já tem o pessoal trabalhando com isso, né? Tudo online. Você faz a compra toda online, só vai lá retirar o produto. Então, você tem mil e uma opções hoje com a internet. Então, essa questão de atender e satisfazer necessidade tem que estar muito clara para o gestor para que ele consiga ser assertivo nessa sua ação online. Isso nós vamos ver mais para frente. Número 2, voltando aí para o slide. Então, os mercados sempre acolhem favoravelmente bons produtos e serviços. Isso aí pode te ajudar. Isso aí pode ser uma mão na roda para o gestor. Por quê? Porque apesar da gente ter na internet muitas opções, várias opções, centenas de fornecedores para aquilo que você está procurando, se você consegue se destacar de alguma forma, seja por bom produto ou por bom serviço, né, ou até mesmo por preço, né, olha o número 3 aí, ó, que o mercado ainda tem bons olhos para preços competitivos, né? Obviamente que você tem que tomar cuidado, porque às vezes você oferece um negócio tão barato, mas tão vagabundo, que na próxima compra o sujeito não quer nem saber de você, né? Então, assim, se você é bom, se você consegue achar o seu diferencial, se você consegue entregar isso para o mercado de maneira eficiente, com certeza esse serviço, esse produto, ele vai se destacar. Isso é fato. Também você pode se destacar pelo preço mais competitivo. Se você tiver alguma estratégia eficiente de compra ou de fabricação que te permita entregar esse preço menor, com certeza que você vai conseguir vender bem. Haja visto o que acontece com os produtos chineses. Eles se destacam por conta do preço. Mas até que ponto que eles conseguem entregar o número 2 aí? Né? Qualidade. São poucos os casos dos fornecedores chineses que conseguem amarrar preço com qualidade. E isso ainda é uma máxima que é muito utilizada pelo mercado, pelas empresas, para se destacar dos seus concorrentes. Número 4. Os mercados exigem boa comunicação com o cliente. Então, se você está pensando em trabalhar o marketing digital, se você está pensando em trabalhar com ações online, tenha em mente que é necessário montar uma boa comunicação online com o seu cliente. Então, qual rede social usar? E aí vem o tripé que eu vou falar mais para frente, né, de qualquer ação digital, que é o quê? Frequência, conteúdo e abrangência, tá? Frequência. Quantas vezes por dia, por semana, por mês que você vai soltar um comunicado online? Conteúdo. Esse conteúdo que você está soltando, ele é relevante para o cliente? Você está conversando de forma a agregar valor com esse seu cliente, seja por meio de oferta, lançamento, informações sobre produtos e serviços, novidades, etc. E, por fim, a abrangência. Qual é a abrangência que você quer para a penetração de mercado desse seu lançamento, desse seu produto, desse seu serviço? É igual eu falei lá atrás. Às vezes uma padaria, ela quer ali a abrangência dela, algumas ruas só, uma parte do bairro. E ela tem como fazer isso nas redes sociais. Não, eu quero o bairro todo. Não, eu quero a cidade toda. Não, eu quero a região metropolitana. Não, eu quero o estado, eu quero o país e por aí vai, né? Então, esse tripé tem que estar muito bem montado. Se alguém quiser anotar aí, ó, frequência, conteúdo e abrangência, tá? Número 5. Oi, pode falar. E tem tudo que ter um equilíbrio, né? Porque
Eu sigo uma loja, por exemplo, que ela posta coisa o dia inteiro. Posta Sim. foto das roupas da loja inteira o dia inteiro. Mas aí você chama no WhatsApp, eu chamo no direct para saber se a peça ainda está disponível, não responde de Não jeito nenhum. responde de jeito nenhum. Parece que Perfeito. aí depois pede desculpa, grava vídeo pedindo desculpa porque tá sem responder, mas não responde. E vive Mas não como responde. não dá para entender, não. Amanda, perfeito esse seu exemplo. Isso é um excelente exemplo de uma péssima comunicação. Porque você tem uma frequência alta, e até às vezes isso é questionável, tá? A gente tem que analisar qual que é a frequência ideal para aquele tipo de negócio, para aquele tipo de produto, né? Mas aí você deu um exemplo fantástico, né? A pessoa fica lá o tempo todo postando, mas não te responde no WhatsApp, não te responde lá no Instagram, não te responde no Facebook. Então, assim, não tem lógica. E eu vou falar mais para frente com vocês a respeito de uma ferramenta, ou melhor dizendo, né, de uma junção de ferramentas de comunicação, que é o Omnichannel. Alguém aí já ouviu falar em Omnichannel? Eu não. Não? Alguém já? Pessoal? Também não. 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 Pois é, o Omnichannel, o que é o Omnichannel? Rapidinho. É você Não. pegar todas as suas ferramentas de comunicação, né, com o cliente e integrá-las. Então, é o WhatsApp conversando com o Facebook, conversando com o e-mail, conversando com o telefone. Existem softwares que fazem isso. E aí, Amanda, quando você traz isso para mim, esse exemplo, eu vejo claramente que essas pessoas passaram longe do conceito de omnichannel, né? Você tem uma ação efetiva no canal, mas deixa o outro a desejar. Ou seja, não adianta nada. Na hora que o cliente, na hora que aquele que vai, né, justificar o seu negócio entra em contato, você deixa ele de lado. Isso é o cúmulo do absurdo para uma estratégia online, né? Não faz sentido, né? Porque a intenção Nenhum. de divulgar as peças é para vender. Mas quando tem alguém Exato. querendo comprar, você não consegue atender, então o que adianta? Exatamente. E aí você pode até questionar, por exemplo, se a pessoa virar para você e falar assim, mas eu estou com uma demanda muito grande aqui, eu não consigo atender. Então, você pode virar para ela e falar, então, minha querida, está na hora de você contratar mais alguém. Está na hora de você deixar essa ferramental online na mão de quem entenda. Contrate uma empresa para fazer isso. Né? Tá cheio de empresa aí para cuidar dos seus canais digitais. Então, essa empresa, ou das duas, uma, ela está errando feio, porque ela não sabe gerenciar essa comunicação, ela está errando feio porque ela tem um excesso de demanda e ela não está conseguindo direcionar esse excesso de demanda para um canal profissional para que cuide desses clientes que estão fazendo contato. Né? Número 5 aí, ó. Clientes confiam em marcas respeitadas. Gente, não interessa se seu negócio é online ou offline. Se a sua marca é forte, né, ela vai vencer. Ela vai ganhar. Então, eu não sei se eu cheguei a falar para vocês das lojas 100. Cheguei a falar para vocês das lojas 100 semestre passado? Acho que não, né? Não me Que eu me recordo. lembre, não. Acho que eu não falei, não. Foi para a turma de marketing digital. O que acontece com a loja 100? As lojas 100 são um grupo de lojas, tipo Casas Bahia, que atuam... depois eu vou puxar na internet para ver como é que eles estão fazendo nessa pandemia. É um conjunto de lojas, tipo Casas Bahia, né, que até pré-pandemia tinha um sucesso danado, sem vender absolutamente nada online. Era uma empresa 100% offline. Qual é o segredo dessa empresa? Ela conhecia muito bem seu cliente, ela tinha um atendimento espetacular e um mix de produto muito bom. E preços competitivos também. Então, o que acontecia? Ela tratava o seu cliente, quando ele ia na loja, de uma forma diferenciada e o cara acabava comprando deles, ao invés de procurar, por exemplo, um Ricardo Eletro na internet, uma Casas Bahia na internet. Né? Então, uma marca forte, ela vai ser respeitada sempre. E, inclusive, esse sucesso dessa empresa, trabalhando 100% offline, talvez seja um indicativo que ele tem mercado online. Mas ainda não é ideia dos gestores trabalhar de modo online. Eu até depois vou entrar no site da loja, porque eles têm um site, né, mostrando onde tem as lojas, em quais estados, cidades, regiões que atuam, se eles já começaram a trabalhar o e-commerce por conta dessa pandemia. Como é que eles estão fazendo para trabalhar. Tá? Depois isso aí fica como cenas do próximo capítulo para vocês. E por último, gente, o último princípio aí, ó, clientes sempre vão falar bem dessas marcas respeitadas para os outros, né?
Então, é uma experiência que ele conta numa rede social, é um vídeo que ele grava falando bem ou mal do produto no YouTube, é o WhatsApp que come solto num atendimento bem feito ou mal feito, né? Obviamente que a gente tem que levar em consideração aí aquela máxima, né? Um cliente satisfeito vai falar bem de uma empresa, de uma marca, de um produto, para mais ou menos 3 a 5 pessoas. Um cliente insatisfeito fala em torno de 15 a 20 pessoas. Na verdade, tem cliente que vai falar para muito mais, porque hoje as redes sociais potencializam, né? Potencializa a sua voz. Então, você entra no site lá, joga no Reclame Aqui, puxa o link, joga no Facebook, joga no Instagram, e rebenta com a marca por conta do atendimento mal feito. Oi, pode falar. Tá me lembrando um caso que aconteceu aqui, de um lugar aqui perto de casa mesmo, bem conceituado em questão do produto, que muito bom, né? E sempre como é que fala? Ele sempre divulgou nas redes sociais seus produtos, né? Tudo direitinho. Aí, o que acontece? Por um desleixo dele, o atendimento deles ficaram horríveis em questão de entrega, por causa dos atrasos. Sim. Aí as pessoas começaram a reclamar na rede social, no Facebook, aí uma vê, a outra reclama. Tipo assim, quando o produto estava bom, ninguém ia lá, nossa, exatamente. Isso, aquilo outro. Agora, foi só uma pessoa reclamar, aí veio todas as outras pessoas falar do mesmo problema. E assim, a clientela dele diminuiu assim 50% por causa disso. Sim, é fatal. É fatal. Concordo plenamente, entendo plenamente. Ainda tem outra, tá? Ainda vou entrar agora aqui na parte um pouco psicológica da coisa. O ser humano. Ô, professor. Oi, pode falar. Só para te falar, loja 100 parece que é só física mesmo. Só física. Então quer dizer que na pandemia eles não começaram a atuar então de forma online, não. Então provavelmente eles devem ter suspendido as atuações e estão reabrindo. Vende exclusivamente em loja física. Em loja física, isso. Então, exatamente. Então, não abriram a ação para essa pandemia, não. Provavelmente eles devem estar reabrindo de acordo com a política de cada cidade, né? Devem ter sofrido um baque muito grande por conta dessa pandemia. Mas voltando ao que a Alexandra falou, isso é fato, né? A questão psicológica do ser humano de tender, né, a falar mais mal, a prestar atenção mais numa coisa negativa do que numa positiva, isso é fato, né? Então, por exemplo, se alguém te dá um atendimento muito bom, você pode ficar até satisfeito, mas foi embora, saiu da loja, tchau. Uma pisada na bola, você vai ficar uma arara, você vai sair cuspindo marimbondo, né? Isso é fato, isso é do ser humano. Isso não é uma coisa incomum de acontecer. E as redes sociais potencializaram esse efeito, né? Hoje, com a rede social, você atinge, nossa mãe, quantas centenas, às vezes até milhares de pessoas, né? Dando continuidade aí, gente, eu vou... Um exemplo bacana, professor. Pode falar. Eu não sei se todo mundo aqui, praticamente todo mundo viu, sobre aquela discriminação de um motoboy. Sim. Que aconteceu, que, tipo assim, né? Se fosse alguém que se não fosse alguém conhecido igual o Luciano Huck, o pessoal que foi distribuindo o vídeo, foi comentando, impactou muita gente. Vamos dizer assim, uma coisa vai gerando, tipo assim, uma bola de neve, né? Isso, uma coisa vai virando uma bola de neve. Aconteceu isso lá na cidade e, tipo, a gente nunca queria saber se não tivesse a rede social, se não tivesse outro tipo de comunicação. Com certeza. E aí, olha que dimensão que tomou esse caso, né? Foi filmado, alguém pegou o vídeo, esse vídeo começou a circular ali num grupo de pessoas menor, alguém tacou esse trem na internet, alguém compartilhou, foi parar na mão de alguém que tinha muitos seguidores e o trem viralizou, né? Virou capa de revista aí para tudo quanto é lado, capa de site, tela de site. E hoje, eu não sei se eu recebi hoje na minha timeline no Facebook falando que esse cara já conseguiu até emprego numa agência de publicidade, pra vocês terem uma ideia, né, do tamanho que o evento tomou. Professor, Mas Oi, pode falar.
Além do emprego, ele conseguiu dinheiro já, ele conseguiu acho que 100 e tantos mil com vaquinha Isso. do Razões para Moto Acreditar. nova. Conseguiu moto nova, emprego. Isso. Então, assim, às vezes acontece alguma coisa na vida do cara que tá feito agora, né? Aí, olha para você ver, esse caso aqui dá até uma discussão filosófica religiosa, hein? Dá ou não dá? Como dá da vida? A Pois vida é. aí, ó. Pois é. Mas vamos voltar para a disciplina, O que acontece, o Júnior? Essa questão de rede social, ela com certeza potencializa as ações. Olha aí para você ver no slide que eu estou colocando para vocês, ó. O que acontece hoje é a potencialização desses princípios aqui que eu acabei de falar para vocês, né? Quando eles são aplicados às redes sociais, a aparelhos móveis, a qualquer tecnologia relacionada à internet, tá? Mais para frente eu vou falar para vocês aqui sobre a IoT, ou Internet das Coisas, não sei se vocês já ouviram falar, que é outro mercado, assim, absurdo, potencialmente grande em termos de atuação em ações online, né? Imagina você chegar em casa, a sua cafeteira já ter preparado o café, mas no momento exato que você abre a porta, o café está terminando de ser passado. É mais ou menos isso que vai acontecer daqui a uns anos com a internet das coisas, né? E aí, olha só o que eu trouxe para vocês aí. O que é esse e-marketing? O que é esse marketing eletrônico ou marketing digital? Nada mais é do que o uso da TI, da tecnologia da informação, para suas atividades de marketing. E o processo de criar, comunicar, desenvolver e compartilhar ofertas que agregam valor para os clientes, parceiros e sociedade em geral, em um mundo virtual, né? Então, olha só, é a TIC aplicada ao marketing tradicional. Eu nem vou entrar ainda muito nesses conceitos aqui de e-marketing, não, mas é para você ter uma ideia do potencial, da força que a internet trouxe para o marketing, tá? Hoje não dá, gente, não tem como você pensar o seu negócio sem ação online, independente do tamanho dele. E eu te falo mais. Mesmo que você não esteja na internet, eu te acho, tá? Eu te acho. Vou te dar um exemplo simples. Outro dia eu estava precisando aqui em casa de um bombeiro eletricista. E aí eu perguntando pro pessoal tal, e aí falaram, ó, tem um ali na rua X, que é aqui perto de casa, que é muito bom. 3 me falaram desse cara. Eu falei, pô, mas você tem um telefone? Não, porque não tô sem meu celular, não consegui o telefone com os caras. O que eu fiz, gente? O que eu fiz? Falei, é na rua tal? Eu sei onde é, porque eu já passo lá quando eu vou pro trabalho. Eu fui no Google Street View, entrei na rua, fui andando na rua, cheguei perto de onde era a loja desentupidora, virei a câmera, puxei, aproximei o telefone, achei o telefone, liguei, conversei com o cara. Ele veio aqui, fez o serviço e pronto. Eu já fiz isso também. Pois é. Cara, mesmo você não estando na internet, bicho, eu te acho. Inclusive, vai ter uma aula mais para frente a respeito disso. A internet hoje ainda cria esse problema em termos de como é que fala? De confidencialidade, de proteção de dado, de individualidade. Hoje, gente, com a internet das coisas, então, nem se fala. Eu vou ver se eu acho aqui na internet, depois eu posto para vocês. Tem um caso nos Estados Unidos que o governo americano, já tem algum tempo, entrou numa briga com a Samsung, né? O governo americano fez a Samsung recolher não sei quantos milhões de televisores, porque eram smart TVs com aquela tecnologia de gravação de voz. Então você estava na sua sala conversando com seus parentes, a televisão desligada e gravando o que você falava e mandando sobre isso também. Pois é. E mandando para um banco de dados absurdo da Samsung. Qual foi a desculpa da Samsung? Nós estamos utilizando essas gravações para melhorar a nossa tecnologia de interação por voz. Ora, será que é só isso mesmo? Então teve um caso lá, foi um escândalo, a Samsung teve que recolher essas televisões. Hoje nós temos, o meu celular, os nossos celulares, né, dependendo da versão que você tem aí do seu Android ou do seu iOS, ele grava a sua voz. Não sei se vocês já passaram pela situação de falar alguma coisa, conversar alguma coisa com um amigo seu,
E aí, lá pelas tantas, na sua timeline, apareceu um produto ou um serviço relacionado àquilo que você conversou. Parece coisa, assim, de ET. Mas não. São tecnologias hoje, né, muito aprimoradas, nós vamos falar aqui um pouquinho delas mais para frente, mas que tornam a sua vida, né, não tão particular assim mais, né? Não tão privada assim mais. É um negócio assim a se pensar, tá? Existe, né, a tecnologia da informação para o bem, mas também tem a tecnologia da informação para o mal. Quer ver um outro exemplo aqui? Só para morrer esse assunto. Quem aí na sala jogou, caçou Pokémon? Eu assistia desenho só. Mas você não caçou Pokémon com celular, não? Ah, não. Não? Eu lembro, Eu lembro disso aí, mas eu não baixei, não. Meu celular na época não dava, era... Isso foi mais meus primos, tipo, na adolescência deles, estava caçando Pokémon. Caçou Eu Pokémon? também não cheguei a caçar Pokémon, não, professor. Não dá nem tempo de caçar nada nessa vida. Mas vocês lembram do joguinho, né? Para caçar Pokémon? Vocês se lembram, né? Sim. Ficou bem Pois é. famosinho aí, né? Isso. Só Até no que ele KT sumiu, também. né? Ele sumiu de repente, né? Por que ele sumiu de repente? Porque quando você fazia o download do jogo, gente, quando você fazia o download do jogo, tinha lá que todas as informações, todas as fotos, tudo que você conseguisse jogando o jogo, né, ia ser enviado para a central, não sei se do Google, acho que era do Google, uma central que seria compartilhado, se não fosse direto para o Google, seria compartilhado com o Google. Agora pensa comigo, o Google Earth, vocês já ouviram falar no Google Earth, aquele que você vem do alto, assim, enxergando a cidade, enxergando seu bairro, sua rua. Aí você vê sua casa de cima, não é? Uhum. Pois é, esse era o limite do Google Earth. O telhado da sua casa. Com o joguinho para caçar Pokémon, onde que o Google entrou? Dentro da casa? Dentro da sua casa. Agora, ele não para mais no telhado do seu prédio. Ele sabe quantos quartos tem sua casa, quantos cômodos, que hora que você tem para lazer, como é que sua casa é mobiliada. Olha a quantidade de informação mercadológica que eu tenho aí. Quantas pessoas moram com você? Que tipo de produto que você usa? Hã? Onde era o primeiro lugar que você achava Pokémon? Alguém arrisca? Onde era o quê, professor? Dentro de casa? Exatamente. Onde era o primeiro lugar que você achava Pokémon? Dentro tá. de casa. Né? A Melissa respondeu. Dentro de casa. Então, gente, isso A Melissa jogou, hein? Jogou. Joguei não, mas tem irmãos, né? Mas você tem idade para ter jogado aquele trem lá, hein? Nossa, que é isso, professor? Joguei não. Eu lembro uma vez que eu estava na Pampulha, né? Tava lá, foi um sábado. Tava eu, minha família, a família dos meus irmãos, tudo, fizemos lá um encontro. Rapaz, nós quase fomos atropelados por uma gangue de jovens caçando Pokémon. Ainda acharam um Pokémon no meio de onde a gente estava sentado lá conversando. E eu, pensando naquilo, eu fui estudar mais, e aí que eu descobri essas questões de invasão de privacidade. Inclusive, o jogo hoje ninguém usa mais, né? Ninguém joga esse jogo mais. Mas ele foi um dos grandes responsáveis por essa coleta de informação para o Google. Ele foi tirado do ar, professor? Eu não sei se foi tirado ou se dificultaram o acesso, entendeu? E depois eu posso até olhar, vou caçar na internet para vocês, mas o número de downloads dele caiu absurdamente, né? Continuando aí, ó. E aí eu trago para vocês, então, algumas informações, e é isso que a gente tem que entender, gente. Essas informações que eu trouxe aqui são algumas, são informações principais, mas depois vocês podem fuçar na internet, lá no site do Sistema Faculdade, a aula que eu deixei lá, tem um texto integral, né, um dos últimos estudos do governo brasileiro sobre o perfil do usuário de internet, mas eu trago algumas informações aqui para a gente pensar, para a gente entender como é que se dá o uso da internet aqui no Brasil
para você começar a montar, então, uma ação de marketing digital, tá? Uma ação online para o seu cliente. Então, olha só. Atualmente, as empresas trabalham o marketing tradicional amarrado à estratégia de marketing digital. Isso é muito comum, tá? Principalmente as grandes empresas, elas amarram as ações offline delas com as ações online. Isso é muito comum acontecer. Por exemplo, eu começo um vídeo na televisão, ele termina na internet, ele termina no YouTube. Ou eu desenvolvo uma ação de vídeo só para o YouTube. Ou eu desenvolvo uma ação que amarre uma ação de marketing de guerrilha, por exemplo, numa determinada região de Belo Horizonte, amarro ela com a divulgação no Facebook, né? Então, isso é muito comum, as empresas estão começando a entender que o marketing tradicional hoje ele tem que trabalhar, ele tem mais efeito quando amarrado ao marketing digital. Mas existem muitas empresas que trabalham só o digital, tá? Empresas que são 100% online. Então, vamos entender como é que é a internet, como é que ela funciona, como é que ela é trabalhada no Brasil hoje. Então, olha só. Olha esse primeiro dado aí, gente. Ele não é assustador, não? Que o e-commerce representa hoje mais ou menos 5% das vendas no varejo no Brasil? Não é pouco? É muito pouco. É muito eu achava pouco. que era mais. Pois é. Hoje o PIB do varejo em 2019, gente, ele ficou ali perto de 550 bilhões de reais, o PIB do varejo, tá? Então nós temos aí que aproximadamente 30 bi foi de compras online, ou seja, e isso porque nós temos o comércio eletrônico no Brasil crescendo absurdamente de ano para ano. De ano para ano. Esse ano vai ter um salto maior por conta da pandemia, né? Porque todo mundo migrou as compras para o universo online. Todo mundo é muita gente, né? A grande maioria migrou as suas compras. Pode falar. Onde que eu trabalho, professor? Eu trabalho na rede de supermercado, né? Supermercado? Aí a gente tem um e-commerce. Oi? Supermercado? Isso. Aham. A gente tem um e-commerce, né? Dentro dessa pandemia, a gente cresceu 100% em relação aos últimos, vamos dizer assim, 6 meses do ano passado. A gente pegou, comparou, e, tipo assim, teve um crescimento absurdo, né? O pessoal optou 100% pela compra via e-commerce. Também, vamos dizer assim, uma demanda que foi atendida de acordo com a necessidade daquele momento, né? Acabou que o pessoal migrou de forma bem, vamos dizer assim, bem assertiva, né? A gente conseguiu fazer um planejamento e conseguiu atingir o público que a gente queria. Sim. Isso aconteceu, sim. Ainda mais supermercado, né? Porque o supermercado ele absorveu uma demanda que foi fechada por outros negócios, né? Então, por exemplo, eu tinha uma loja vendia acessórios, né? Roupa, sandália, chinelo, fechou, eu compro o chinelo aonde agora? Supermercado. Supermercado tem lá a Havaiana, né? Eu tenho uma loja de festas, né? De produtos de festa. Fechou. Mas no supermercado também tem. Então, além do supermercado, né, ter ficado aberto por conta de ser serviço essencial, ele absorveu essas demandas de outros negócios. Então, eu tenho certeza, viu, Júnior, que as vendas do seu supermercado aumentaram não só online, mas offline também. Foi ou não foi? Com certeza. Então, tem esse movimento. Tô batendo meta. Você bateu meta para os próximos 7 meses. Eu tenho certeza. Era bom se eu ganhasse um OPL em cima disso, mas não ganho. Aí você me pagava até uma cerveja, né? Fala sério. É lógico. Então, isso é um movimento do setor, tá? Isso aí foi o que aconteceu. E, obviamente, que os supermercados que conseguiram enxergar esse negócio virtual, né, como uma ferramenta que iria ajudar, porque tem muita gente que está migrando da compra de supermercado offline para o online, quem soube trabalhar esse movimento conseguiu o que você acabou de falar aí, que foi um aumento absurdo, né, 100% em relação ao que vendia no ano passado. Tá? Isso aí é notório. Mas ainda assim, o e-commerce ele tem uma fatia muito pequena dentro do varejo brasileiro. Ou seja, o que eu vislumbro, na verdade,
é que há um potencial enorme para crescer, para que o e-commerce cresça mais ainda no Brasil. Ele já vem crescendo há algum tempo, né? E a minha visão, a minha ideia, o que eu enxergo, é que ele vai crescer mais ainda nos próximos anos, tá? Para vocês terem uma ideia, já vou eu falar mais uma vez sobre produtos de investimento, é só você dar uma olhadinha nos fundos imobiliários que investem em galpões logísticos. Pega a variação de preço desses fundos imobiliários nos últimos 6 meses, vocês vão ver que eles dão uma queda no início, porque todo mundo caiu, mas eles recuperam assim, rapidinho, e hoje são a menina dos olhos na Bolsa de Valores para quem está interessado em fundos imobiliários. Por conta do quê? Investimento em galpões logísticos, que são uma das bases do e-commerce. Se você não tem uma logística hoje muito bem montada, né, o seu e-commerce não vai muito longe. E galpões logísticos, eles são voltados exatamente para esse tipo de negócio, né? Um dos grandes clientes desses galpões são as empresas de e-commerce, né? Número 2 aí, ó. Olha a publicidade online, né? A movimentação... professor. Oi, pode falar. Esse dado aí de 5% é atualizado ou não? Esse aqui deve ser de 2018 também. Mas não está muito longe 2018. disso não, tá? Ah, tá. Não está muito longe disso Entendi. aqui não. Se eu te falar que chegou a 10, eu posso estar mentindo. Uhum. Deve estar na faixa hoje de 7. Tá? 5, pode botar aí, de 5 a 7%. Tá? Beleza. Publicidade online, ó, 3 bi em 2018, e eu, igual eu falei, deve igualar a publicidade offline, que hoje, por exemplo, hoje está em 6 bi a publicidade offline no Brasil, tá? 6 bi offline, 3 bi online, então dá um total de 9, né? Mas há uma chance que até 2023 a publicidade offline dá uma estagnada, não crescer, não chegar até 8, vamos falar assim, é um crescimento bom, mas vai chegar até 8, e esses 3 bi virarem 8 também em 2023. Então a gente teria 16, a gente tem 9, passaríamos para 16 em 2023, sendo meio a meio. Gente, isso é uma evolução absurda, tá? Eu vou até, ou seja, daqui 3 anos, eu vou quase ou mais que dobrar esse investimento em publicidade online. Por conta do quê? Por conta dessa assertividade que eu estou falando para vocês, tá? É muito mais vantajoso hoje você colocar dinheiro numa ação online do que numa ação offline, tá? Todas as empresas migraram para o online. Não estou falando que largaram mão do offline, mas todas as empresas, principalmente as grandes, hoje têm ações, têm departamentos, têm setores para trabalhar com marketing digital. Isso é fato, isso é batata. Um exemplo, né? Aí, um exemplo aí que eu creio que todo mundo já conhece também, né? É o Banco Inter. Eu trabalho com o Banco Inter e trabalho com ação dentro do Banco Inter. Sim. A própria ação do banco está crescendo, tipo assim, num patamar que ninguém nunca imaginava, né? Pelas pesquisas, mas está atingindo muito em tempo curto, está atingindo um patamar inesperado em tempo curto, porque todo mundo está migrando, né? Sim, exatamente. É muito vantajoso hoje você ter uma conta num banco digital, né? O próprio movimento de Itaú, por exemplo, vamos pegar o Itaú e o Bradesco, tá? Para ficar só em 2 dos maiores bancos no Brasil. Não sei se vocês viram, eles fecharam muitas agências no ano passado e estão continuando esse movimento de fechamento de agências físicas nesse ano, por conta do quê? Por conta da migração dos clientes para as operações online, aplicativo e site, né? Hoje eu não sei nem quando foi a última vez que eu fui numa agência bancária. Eu não lembro, deve ter anos. Né? Por quê? Porque eu resolvo tudo pelo celular. Pessoal, onde você tira dinheiro? Essas caixas de 24 horas que tem na Araújo. Eu vou ali embaixo, tem uma aqui perto, vou lá e pego dinheiro. Né? O cheque, você vai depositar cheque, você tira uma foto do cheque e manda. Ou seja, o próprio aplicativo do banco te permite fazer isso. Transferência, pagamento de conta, boleto, investimento, você faz qualquer coisa hoje pelo celular. Obviamente que você ainda tem uma resistência, né, a fazer essas movimentações em bankline, você vai na agência.
Mas o movimento hoje é de fechamento de agência, né? Por conta disso. Outra coisa, né? Se você Misericórdia, professor, tá amarrado. Pode fechar a agência, não, precisa trabalhar. Melissa, você trabalha onde? No Itaú, Itaú, qual agência? lá do Barreiro. Barreiro, pode ficar espertinha. Misericórdia. Pode ficar espertinha. Ela é uma agência central lá no Barreiro? Ainda tem um movimento Não, grande? ela é do lado de uma central. Ah, entendi. Mas como é que é o movimento dela? Bem bom, viu? É bem Bem bom. bom? Então relaxa. Porque eles fazem essa análise, né? Qual agência que ainda tem um fluxo de clientes grande para fechar. Mas a sua agência você trabalha no Itaú, que você falou, né? Isso. Depois você pergunta lá para os seus colegas lá, quais foram as agências que fecharam esse ano, vocês estão sabendo, hein? Tá? Vai te dar uma lista Já tem lá. muitas fechadas. Vai te dar uma lista, né? Continuando aí, ó. Então, beleza. Número 3. Se eu tenho, então, ação online, se eu tenho uma ação online, né? Se eu faço marketing digital, eu tenho que fazer com que o meu site, minha página, meu link apareça nas primeiras páginas do site de busca. Quando eu falo site de busca, é Google, né, gente? Quando eu falo site de busca, é Google. Então, como é que você faz isso? Alguém já ouviu falar em SEO? SEO? Search Engine Optimization? Alguém já ouviu falar nisso? Não, eu já ouvi falar em SEO. CEO, né? Chief Information Officer, um negócio assim, tal, ou então SEO, né? Chief Executive Officer. Não, o SEO com S é o Search Engine Optimization. O que é isso? Motor otimizado de busca. Então, você tem um software, né, geralmente, ou uma pessoa responsável por isso, para fazer com que o seu link da sua empresa, do seu e-commerce, do seu site, da sua página, fique sempre aparecendo lá nas primeiras colocações de busca do Google, sem você necessariamente ter que pagar para o Google fazer isso, né? Então, como é que eu consigo colocar o meu link lá no primeiro print de página na hora que você dá uma busca no Google? Ou você paga para o Google, que é o Google Ads, né? O antigo AdWords. Você vai pagar por clique, por print de página, por colocação lá, por período. Ele vai te dar um valor do clique. Então, você estipula lá, ó, eu quero X cliques por dia ou X prints de páginas por dia, né? E aí você paga para o Google, você vai ficar aparecendo sempre que alguém procurar por aquelas palavras-chave que você definiu, o seu link vai estar lá. Só que quando você trabalha com SEO, com o Search Engine Optimization, alguém ou um software ou uma pessoa responsável por isso vai trabalhar a sua página, né, com as palavras-chave que tem na sua página, o seu texto e tudo mais, para que alguém, quando busque assuntos relacionados ao seu negócio, você apareça ali naquela primeira página, no primeiro print, né, do Google. Então, isso é um SEO. E hoje, esses motores de busca, eles são trabalhados em qualquer empresa, pelo menos das médias e grandes, que queiram montar uma estratégia de marketing online assim, mais eficiente. Se você, por exemplo, é uma empresa pequena e não tem grana para fazer o motorzinho de busca, você pode pagar o Google sem problema nenhum. Só que você reduz o número de cliques, o número de prints, né? Num volume, vamos falar assim, que atenda o seu negócio. Você não precisa gastar também rios de dinheiro no Google, igual a Nike da vida faz, né? Mas você pode trabalhar dentro do escopo mercadológico que você quer atuar, dentro do número de clientes que você quer atingir, né? Então não precisa necessariamente fazer o SEO, mas empresas maiores com certeza fazem isso, né? Outra coisa, conteúdo gerado pelo usuário. Olha o que eu falei, gente, olha o tripé da internet. Abrangência, conteúdo e frequência, né? Já tinha falado para vocês. Olha o conteúdo aí, gente. Se o conteúdo não for de interesse, né, para o seu cliente, esquece. E sabe quem é que pode gerar conteúdo interessante para sua empresa? O próprio cliente, né? O próprio cliente consegue fazer isso. Olha aí, ó. Divulgação pelo usuário de vídeos, fotos, textos, né? Aí você tem YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, iTunes, blogs, sites de opinião, etc, etc. Agora tem o TikTok aí, que tá uma briga danada lá na China com os Estados Unidos, né? Que o TikTok tá crescendo igual não sei o quê.
E isso tudo, invariavelmente, se você tem uma boa estratégia de relacionamento com o seu cliente, né, ele vai fazer isso para você. Vou dar um exemplo simples. Entrem no Facebook, entrem naquelas comunidades, olha lá para você ver, comunidade do Civic, vamos pegar aí, Civic, da Honda, tá? Então tem um grupo que foi criado no Facebook para pessoas que têm Civic e que curtem o Civic, tá? Os clientes fizeram isso, gente, os usuários, os compradores. A Honda não moveu uma palha para criar esse grupo, mas você pode ter certeza que ela participa desse grupo, né? Por quê? Porque ela está de olho no que os clientes comentam, porque ali nesse grupo o pessoal não fala só bem dos automóveis, dos carros. Eles dão detalhes ali de mecânica, de aerodinâmica, de design, fala bem, fala mal. Então a Honda acompanha para saber o que está acontecendo, qual que é o assunto preferido para os clientes daquele carro dela. E isso, gente, é conteúdo gerado de forma orgânica, ou seja, espontânea, pelos clientes da Honda, compradores, usuários daquele automóvel, né? Então, isso é uma das formas mais eficientes de você buscar informação para trabalhar, inclusive, nas suas ações online, né? Você não pode deixar esses grupos, vamos falar assim, se eles existem para a sua empresa, para o seu negócio, de fora das suas ações, né? Da mesma forma, você tem as comunidades online, né? Reúne usuários com interesse em comum. Então, pode ser criados no LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, fóruns, e possuem poder para gerar buzz, né? Então, você imagine esse grupo do Civic, né? Então, tem alguém lá que tem um Civic e que descobre uma falha, né, muito grande num carro, ou que comenta sobre um carro concorrente que tem uma falha mecânica. E aquilo ali gera um burburinho, né, um buzz, igual eu estou falando aí, e viraliza. O cara vai lá, grava um vídeo. A Honda vai lá e pega essa informação e fala assim, será que o meu carro está apresentando esse problema? Não. Então, isso aqui pode ser um diferencial, porque, olha só, o concorrente A, B e C estão com esse problema que o meu não tem. Ou, o meu carro tem uma tecnologia que o concorrente A, B e C não tem, né? Então, como é que eu consigo perceber isso? Pelos comentários, posts, vídeos dos clientes nessas comunidades, por meio desses conteúdos gerados online, né? Customização em massa. Professor. Oi, pode falar. E quando surgiu alguma fake news no caso disso aí? Por exemplo? Algum problema que, por exemplo, um carro, um cliente falou que um carro apresentou um problema, só que não apresentou. Não apresentou. O que acontece? Nesse caso, Melissa, o próprio grupo, porque esses grupos, eles são assim, não sei se você conhece, você já ouviu falar, naqueles motoqueiros que tem Harley Davidson, né? Que se reúnem, tem até um nome, chama HOG, né? Que é Harley Owners Group. Tem um aqui na Rage, aqui em Belo Horizonte, tem uma revenda da Harley Davidson. Eles se reúnem lá todo final de semana e saem para fazer um passeio de moto aí nessas cidades aqui perto. Esses grupos são os primeiros a fazer essa filtragem. Porque se é uma informação para denegrir a imagem do produto que eles idolatram, eles são os primeiros a correr atrás para ver se aquela informação realmente procede. Você concorda comigo? Uhum. Então, o fake news oriundo desse grupo aí, ele não é uma fake news muito... A não ser que seja contra um concorrente, né? Então, por exemplo... Muito efetiva, no caso, né? Exatamente. A não ser que seja uma fake news virada para o concorrente. Mas o próprio concorrente também tem seus grupos. Entendeu? Então, por exemplo, se você entrar no Facebook, você tem o grupo do Civic, mas você tem o grupo do Corolla também. Você tem o grupo do Jetta. Entendeu? Então, você tem o grupo do Gol também. Do Gol? Tem o grupo do Gol também. Então, pessoal, o grupo do Corsa lá, se soltar uma informação negativa sobre o Gol, você pode ter certeza que o Júnior vai ser o primeiro a espernear. Ele vai buscar essa informação e falar, peraí, deixa eu ver se esse negócio é isso mesmo. Entendeu? Então, assim, os próprios grupos se policiam, vamos falar assim. Então, é muito difícil uma fake news partir desse tipo de conteúdo gerado por essas comunidades e vingar, a não ser que seja verdade. Aí já deixa de ser fake news, tá bom? Entendi. Então, continuando, ó. Customização em massa, né? Isso é muito comum hoje, gente, na internet. Você conseguir entregar um serviço direcionado para o seu cliente, customizado. Você sabe o que é customização, antes de tudo?
Todo mundo tem consciência do que é customização? Hein? Melhorar algo. Não. Fazer algo meio que específico, assim? Isso. Melhora a sua resposta, Amanda. No caso, vai ser personalizar? Isso. Único. Isso. Único. Perfeito. Você entrega um produto ou um serviço único, específico, personalizado para um determinado cliente. Então, como é que é? Você concorda comigo que falar em customização em massa parece um paradoxo, né? Parece meio contraditório. Mas, na verdade, quando você monta um pacote de ofertas de acordo com o perfil do consumidor, e você consegue fazer isso por meio do uso intensivo de tecnologias, e aí eu tenho cookie, né? Quantos sites vocês já entram e a primeira coisa que aparece lá é o seguinte: esse site faz uso de cookies, né, para monitorar algumas informações, patati patatá. Você aceita ou não? Quando você aceita, aquele site começa a te monitorar. Começa a monitorar o seu uso de internet, pelo menos voltado para o segmento daquela página, daquele produto ou serviço que você aceitou o cookie, né? E o melhor exemplo de customização em massa que tem na internet, gente, é o Facebook. Pensa comigo, quantos são os usuários de Facebook no Brasil, no mundo hoje? São em torno de 2 bilhões. 2 bilhões de usuários do Facebook no mundo, beleza? Você concorda comigo que cada um tem a sua timeline? Cada um curte o que lhe convém, compartilha o que lhe convém, faz comentários específicos, segue pessoas específicas. Então, cada um tem a sua timeline. Eu posso falar que eu tenho, com certeza, eu posso falar que eu tenho 2 bilhões de timelines diferentes. Concordam? Sim. Concordam? Então, eu posso falar que o Facebook consegue personalizar o serviço dele para cada usuário, beleza? Mas aí é que está o pulo do gato. Quantos algoritmos, quantos softwares o Facebook tem para fazer essa entrega? Hã? Alguém arrisca? Sei não. Não sei. Um só. Eu até ia falar mas eu não risquei não. É um só, gente. O algoritmo é aquele ali. Todo mundo vai montar a timeline do jeito que quer, mas as possibilidades entregues para o cliente são as mesmas. É igual o Subway. O Subway vira e fala assim, não, você monta aqui 6,5 milhões de diferentes tipos de sanduíche. Mas quando você chega para escolher o pão, só tem aquelas 6 opções. Quando você chega para escolher o recheio, são só aquelas opções. Os acompanhamentos, os molhos, né? São as mesmas opções. Todo mundo só pode, quando vê uma foto, ou curtir, ou comentar, ou compartilhar. Pronto. Todo mundo só consegue colocar uma foto de perfil. Todo mundo consegue colocar só uma foto de fundo. Ou seja, o Facebook ele consegue deixar o serviço dele personalizável para cada um dos 2 bilhões de usuários, utilizando uma ferramenta só. É o melhor exemplo de customização em massa. Como é que eu consigo trazer isso para outros negócios? E algumas empresas, inclusive empresas de produtos, estão conseguindo fazer isso. A Nike hoje, ela tem um serviço, se você entrar no site da Nike lá e for comprar uma chuteira, por exemplo, você consegue colocar seu nome na chuteira. Olha que interessante. Alguns tênis, você consegue definir a cor que você quer. Isso é uma personalização em massa. Então, se entrar todo mundo de Belo Horizonte aqui agora, todos os homens, né, e mulheres que jogam futebol e quiserem entrar no site da Nike, cada um quiser comprar aquela chuteira, mas colocar o seu nome, com até, acho que tem até um número de caracteres, né, que você coloca, você personaliza. Você fica igual o Messi, se bem que o Messi é da Adidas, né? Mas olha que beleza. Isso é customização em massa. Agora, é óbvio que empresas de cunho tecnológico... Oi, pode falar. É sacanagem, depois de 8-2 você falar do Messi. Nossa senhora, hein, bicho? Que rolo compressor, hein, bicho? Até eu, se eu estivesse jogando aquele time lá, ia fazer gol. Que é isso, hein? Pode continuar aí. Voltando. Então, a customização em massa é óbvio, né? Que empresas de cunho tecnológico, né? Que trabalham de forma online, vamos falar assim, têm um potencial maior de personalizar, de customizar os seus produtos ou serviços. Tem uma empresa
que faz camisetas na internet, ela é online, é uma empresa online, que você monta a estampa que você quer na camiseta. Olha que interessante. Isso é uma forma de customização em massa. Eu consigo fazer com que o meu cliente enxergue naquele produto ou serviço que eu vendo uma oferta única, né? Ou seja, eu faço uma camisa, eu monto uma estampa da empresa X, ou seja, então eu tenho trocentas camisas rodando na cidade da empresa X, mas cada uma com uma estampa. Por quê? Porque eles desenvolveram uma tecnologia que consegue fazer o print da estampa, né, personalizável, num tempo razoável. Tá ok? Então, isso é a customização em massa. E quem trabalha no mundo virtual consegue de forma mais eficiente do que quem trabalha no mundo só offline, né? Olha a outra aí, acesso à internet no Brasil. Então, eu tenho como as pessoas usam a internet. Olha aí o número 7. Banda larga móvel, celular, tá? 77% contra 71,4% da banda larga fixa dos domicílios. Então, você começa a perceber que o uso da internet móvel está crescendo absurdamente. Já passou a banda larga fixa. E não é à toa que o m-commerce está crescendo. Quem arrisca aí? O que é o m-commerce, gente? O que é esse M aí? O e-commerce, o E do e-commerce vem de eletrônico, né? Comércio eletrônico. Ok? Você entra no site lá, compra no seu computador. E o M-commerce? Exatamente. Vem de mobile, móvel, né? Então, eu tenho certeza que aqui na sala, eu tenho certeza, todo mundo já fez uma compra pelo celular. Não. Você já andou de Uber? Quem aqui na sala já andou de Uber? Mas todo mundo, né? Todo mundo. Como é que você chamou o Uber? Celular, né? Telefone. O que você fez? Você fez uma transação por um instrumento móvel, m-commerce. E assim, provavelmente, você já fez compras no Instagram, no Facebook, em sites da Amazon, da Americanas, do Ponto Frio, de loja de acessórios, de loja disso, de loja daquilo. Eu tenho certeza que vocês já fizeram alguma compra pelo celular. E se o e-commerce está crescendo, gente, o m-commerce está crescendo mais ainda, tá? Está crescendo mais ainda. E essa informação que eu trago para vocês aqui mostra isso. A grande maioria de quem usa a internet hoje usa pelo celular, né? Acesso à internet móvel, olha só, 30% de quem usa a internet, faltou uma palavrinha aqui que é o só, tá, gente? 30% de quem usa a internet usa só pela banda larga móvel. Não tem outro gadget para acessar a internet, né? Isso aí é muita coisa. Isso é muita coisa. Se eu tenho, né, de quem usa a internet, 77% usando banda larga móvel e 71% usando banda larga fixa, isso significa o quê? Que tem gente usando os dois. Beleza? Vocês entenderam isso, né? O número 8 está falando o seguinte, de quem acessa a internet, de todo mundo que acessa a internet, 30% acessa só pelo celular. Então, isso mostra que, inclusive, o celular está fazendo o papel, né, de acesso à internet de outros gadgets em regiões, por exemplo, lá no texto que eu coloquei para vocês no Sistema Faculdade, faz um comparativo, quem lê o texto todo lá, do uso da internet, né, tanto na cidade quanto na área rural, e você vê o crescimento na área rural, que ele é muito acentuado, porque as empresas estão começando a descobrir que tem um mercado muito bom na zona rural brasileira, para uso, para consumo de internet, né? Então, você vê que a banda larga móvel está fazendo esse papel. Então, enquanto a fixa não vai, ou o gadget não vai em determinada região, o celular vai. O celular, ele meio que democratiza a internet no Brasil de forma meio assim, forçada, né? Então, se o governo não consegue fazer isso já há algum tempo, por meio de implantação de banda larga fixa, ou de barateamento dos gadgets, né, principalmente o computador, o celular se tornou uma ferramenta fantástica para esse acesso à internet. Então, por exemplo, quem aí na sala que está usando o celular para assistir essa minha aula? Por favor. Eu. Júnior.
Mais alguém? Eu. João? Mais alguém? O resto tudo de computador? Eu de computador. Sabrina de computador? Computador. Melissa de computador? Computador também. Computador, Amanda mas de eu já sei. computador? Fernanda de computador? Alexandre de computador? Meu Então eu computador. tenho, ó. Então olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 participantes. 2, um quarto, 20% está usando o celular. Tá vendo que é um número Professor. próximo desse que nós estamos tendo aqui na tela. Oi, pode falar. O celular também é um meio eletrônico, não? Sim, mas o que eu estou falando é o seguinte, o sujeito, nesse dado aqui, dos 28%, ele só acessa a internet pelo celular. Ele não tem Ah, acesso tá, pelo entendi. computador, pelo tablet, ou por outro equipamento, por exemplo, televisão. Não sei se vocês sabem, hoje televisão, ela permite você acessar a internet, né? O Smart TV. Sim. Aqui eu estou falando o seguinte, de todo mundo que acessa, quase 30% acessa só via celular, tá? E aí, olha só o número 9, como é que ele retoma aquele assunto que eu falei da questão da sua privacidade, né, na internet. Ser transparente hoje, honesto e objetivo na comunicação com o usuário de internet, se torna um diferencial. As empresas hoje elas estão começando a perceber que o marketing permissivo ele é muito interessante, ele é muito benéfico para quem usa de ações online. O que é o marketing permissivo? Alguém aí arrisca sobre esse conceito? O que é o marketing permissivo? Hein, pessoal? Pode chutar. Sei não, professor. Não é possível. Olha só a palavra. Marketing permissivo. Fala, Júnior. Eu já arrisquei demais. Então eu vou matar para Interessante, vocês. pode tudo, né? Não, aí que tá, Amanda. Exatamente o contrário. O marketing permissivo é quando a empresa pede permissão para fazer comunicação com você. Quem aqui nunca recebeu um e-mail falando assim, ó, nós estamos fazendo uma campanha, você gostaria de receber e-mails sobre as nossas promoções? Quando você está preenchendo, por exemplo, um formulário, lá no finalzinho tem assim um link para você clicar lá, ó. Eu quero receber newsletter ou propaganda dessa empresa. Aí você vai lá e desmarca. Não é? Isso hoje é mais comum nas empresas, exatamente para que elas não transformem as ações delas, né, em spam. Fica lá enchendo sua caixa de mensagem, entendeu? Com aquele monte de e-mail. O e-mail hoje, a gente tem que tomar cuidado para não virar o que eram as malas diretas do passado. Não sei se alguém aqui na sala chegou a receber mala de... Até hoje a gente ainda recebe umas malas diretas, né, no correio. Mas antigamente ficava chegando aquele monte de mala direta que enchia o seu lixo em 2 dias, né? Então, hoje você tem que tomar cuidado com isso. E as empresas estão atentas a isso, né? Então, outra coisa, infraestrutura de processamento. Então, olha só, obtendo as informações necessárias de forma ágil, a cadeia de suprimentos consegue reduzir custos. Então, quando você permite dar essa transparência para o cliente aceita essas propagandas, essas comunicações, né? Você começa a trocar informação, então, com a empresa, e a empresa usa dessa informação para melhorar, por exemplo, os aspectos logísticos dela, ela consegue te entregar um serviço mais barato, mais eficiente, com produtos melhores, mais pontuais. Entendeu como é que uma coisa está amarrada à outra? Então, a empresa, ao trabalhar essa transparência e ela conseguir essa permissão do cliente, ela vai, então, usar essas informações para tentar entregar um serviço mais eficiente. Para fechar a aula aí, ó, eu trouxe algumas 9 curiosidades para vocês pensarem sobre o aspecto, né, o panorama da internet no Brasil. Então, olha só, mais de 90% das pessoas que usam a internet usam para trocar mensagens. Né? O Zap Zap do capeta, não é? 2, 70% das residências têm acesso à internet, o que significa que aproximadamente 30% das residências não possuem acesso à internet. Por isso que eu falo, gente, que o celular,
ele está dominante, né, vamos falar assim, porque a banda larga fixa não chega em todas as residências brasileiras. Tá aí o número que eu estou trazendo para vocês, né? 56% de quem acessa a internet no Brasil acessa apenas do celular. Aí, peraí que eu comi mosca aqui nessa informação. Então, vocês vão atualizar. Olha só, gente, desculpe aí, ó. O erro foi meu aqui com a informação. O número 8 aí que está na tela de vocês, vocês vão atualizar para 56. Esse número, igual eu falei, deve ser de 18. Esse de 56 aqui, ele é desse ano, tá? Então, atualizem aí. Viu, Melissa? Olha só, então é mais ainda, tá? É exatamente o dobro do número que eu tinha passado para vocês, ó. 56% de quem acessa a internet no Brasil acessa apenas o celular. É o dobro daquele número lá atrás, ok? Olha esse número 4 aqui, gente. A internet, você achava que a internet de escada ainda era usada aqui no Brasil? Eu achei que já tinha acabado. Pois Pensei é. que nem existia mais. Pois é. 0,4% da população, 0,4% da população ainda usa internet de escada. Tá? De escada, modem. Ainda usa modem. Tem que puxar o fio do telefone, colocar no computador, escutar aquele barulhinho e fazer a conexão extremamente lenta. Mas é a forma que essas pessoas conseguiram para se manter conectadas, né? Já falamos que o uso de banda larga móvel supera o de banda larga fixa. Isso eu já trouxe para vocês, né? Olha aí, ó, você está nesse perfil aí, ó. Internet é mais acessada por brasileiros de 18 a 24 anos de idade, né? O que dá mais de 85% das pessoas nessa faixa etária, sendo elas mulheres com 87% dos acessos contra 83% deles, né? Então, olha aí, ó, mulherada, se eu amarrar isso aqui com o número 1, né, que mais de 90% das pessoas usam a internet para trocar mensagem, tá aí a mulherada tá falando até no Zap, fala mais que os homens. Tá dominando tudo, professor. Tá dominando, né? Vai falar assim, professor, né? Oi. A mulher trocou o salão pelo grupo de WhatsApp. Pelo grupo de WhatsApp, né? O problema é que não, viu, Júnior? Aí a mulher vai no salão com o WhatsApp, vai no vai WhatsApp, conversar e arrumar o cabelo. Tá vendo? Tá certo. Aqui, ó, olha a importância do estudo no acesso à internet, gente. Brasileiros com ensino superior têm maior acesso à rede, chega a 95,7%, né? Do que aqueles com ensino fundamental incompleto ou menos de 4 anos de estudo, aproximadamente 15%. Então, é uma lógica, né, que segue, né? Quanto mais estudo, quanto mais acesso à informação, mais você quer essa informação, mais você acessa a internet. Tudo bem que a maioria troca mensagens, mas eu tenho certeza que muita informação que você precisa, você busca onde? Na internet. E quanto mais estudo você tem, maior o seu acesso à rede aqui no Brasil, né? Isso aí é patente, tá? 25% dos estudantes da rede pública não acessam a internet. Gente, isso é um dado assim, assustador, tá? Isso é assustador. 25% dos estudantes da rede pública, né? E quando eu falo estudantes da rede pública, eu estou falando de ensino fundamental e médio, não acessa a internet, não tem como acessar a internet. Isso é muito triste, né? Se você levar em consideração que 85% das crianças no Brasil em idade escolar, né? 85% das crianças no Brasil em idade escolar estão em escola pública, você vê a quantidade de crianças que estão sem acesso à internet no Brasil. Isso é um dado assim, assustador que mostra essa exclusão. Não é à toa que a gente vê, à toa ter direito aí reportagens na televisão, na internet, mostrando a dificuldade dos estudantes no Brasil durante esse pandemônio, né? Se está difícil para a gente aqui no curso superior, né, você imagina para os estudantes de rede pública, nesses rincões do Brasil aí, nessas cidades pobres, nesses estados mais pobres, o que esse povo não está passando de perrengue, tá? E por último, gente, olha só, pessoas empregadas usam mais a rede do que as desempregadas, isso é um pouco óbvio, porque você tem que ter grana hoje para acessar a internet, não tem jeito, né? Infelizmente, o serviço de internet no Brasil, ele ainda é caro, ele não é muito acessível, tá?
Imagine você, o Júnior, você que está no celular aí, né? Imagina que eu viro para você e falo o seguinte, não, agora, eu vou te mandar um link aí, eu quero que você assista esse vídeo aqui, 1h30 de vídeo, né? O que vai acontecer com o seu pacote de dados? Vai zerar, só que eu estou no Zerar. Wi-Fi. Pois é, exatamente, ainda bem que você está no Wi-Fi. Agora, você imagina um cara que está assistindo essa minha aula no celular, no pacote de dados. E eu viro para você e falo assim, não, mas tem que assistir esse vídeo aqui. Um abraço. Por quê? Porque a internet no Brasil é cara e ela não é boa. O serviço não é 100%, né? Até porque tem uma lei aí absurda que permite à empresa, né? Você vai lá e contrata 100 mega, ela é obrigada a te entregar 25% desses 100 mega, né? Então, você pode estar recebendo 25, 26 e pagando 100, né? Isso é uma tristeza danada, tá? Então, gente, a aula de hoje é isso aí. Foi esse panorama, eu quis dar esse panorama para vocês da internet do Brasil, né? Pedir desculpa pela contradição dos dados lá de quem usa a internet móvel. Eu vou até arrumar para a aula de vocês lá no sistema, podem ficar tranquilos. E é isso aí, a dinâmica da aula vai ser essa, tá ok? Alguém tem alguma dúvida, quer falar alguma coisa? Não, top demais. Tranquilo? Beleza. Dúvida nenhuma, professor. A aula foi legal. Ótimo. Tudo top, professor. Obrigada. Beleza. Valeu demais.